Olá pessoal, bom dia. Se você gostou dessa iniciativa, nos apoie aí no Apoia-se, o link está na descrição. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos e torne-se um membro. Então vamos dar uma olhada no que as previsões nos mostram hoje para os próximos dias. Então a gente vê claramente que ela continua mantendo a formação daquele ciclone aqui na costa da região sul. A gente vê claramente aqui lá para o dia 21 que esse ciclone está bem desenvolvido e ele deve liberar um pouco, ajudar um pouco a diminuir aquele sistema de alta pressão que vinha dominando aqui a costa da região sul e sudeste do país. Já a partir aí do dia 19, no caso amanhã, ele mostra aqui claramente que existe a possibilidade de uma chuva mais generalizada na região sul e na região central do país já aí a partir do dia 21, dia 22. E depois, lá para o dia 28, aproximadamente, aquele sistema de alta pressão que estava dominando aqui, essa região costeira, ele acaba se afastando um pouco mais para a região do Atlântico Sul e acaba também liberando aqui um pouco mais as chuvas na região central e na região sul do país. E a gente vê claramente que ele está mais posicionado, nessa região aqui um pouco mais ao sul. O núcleo dele está mais ou menos aqui, que condiz aproximadamente com esse núcleo aqui de 136 hectopascais, e ele fica mais condicionado e acaba aqui liberando um pouco a atmosfera sobre a América do Sul, principalmente sobre o Brasil, e a gente deve ter aí uma ocorrência de chuvas, mas não tão significativas já no fim da primeira semana operativa do mês de novembro. Mas lembrando que mesmo que a gente tenha essa chuva, a possibilidade de se transformar em vazão e contribuir muito aí para as Enas, por enquanto ainda é pouca, porque o solo está muito seco. A gente não deve ter esse impacto tão grande na formação de Enas, por exemplo, na região sudeste do país, ok? E quando a gente vê os acumulados, de chuvas aí que a gente tem, até o dia 27, a gente vê que toda essa região sul ela tem um acumulado, mas um acumulado não tão expressivo, e ela continua trazendo aqui chuvas mais pontuais. E depois a gente vê que existe a passagem da frente, e essa frente avança e ela começa a trazer chuvas para a região de Goiás e Minas Gerais, mas os maiores totais pluviométricos dessa chuva, nesse caso aí está avaliando aproximadamente 9 dias de acumulado até o dia 27, ela mostra aqui claramente que as chuvas elas ficam mais concentradas na porção norte de Goiás, na porção centro-norte de Minas Gerais, e não pega tanto aqui as bacias do Paranaíba e nem a bacia do Grande. E o que a gente vê claramente é que o acumulado, a gente tem 9 dias aí aproximadamente 90 milímetros, 60 milímetros. Então, quando a gente divide isso por dia, vai dar aproximadamente abaixo de 10 milímetros, que para essa época do ano não é uma chuva tão legal, uma chuva tão boa como se espera já nesse mês. Agora, o que chama a atenção também é que lá para o dia 23 a gente tem a entrada aqui de uma massa de ar mais fria, que deve trazer aí temperaturas abaixo do que normalmente é esperado nessa época do ano, abaixo da média aí da ordem de 3, 4 graus. E isso pode interferir também aí na previsão de carga, já aí para a próxima semana operativa. Eu acredito que não deu tanta interferência não nessa projeção de carga, mas existe essa possibilidade aí da carga ficar um pouco menor do que o projetado. Mas quando olhamos um pouco mais à frente, o acumulado para os próximos 15 dias, nós vemos claramente aqui que a gente tem essas chuvas se realizando ainda aqui na porção central do país e na região sul até o dia 3 de novembro. Contudo, eu saliento que a gente tem aproximadamente 125 milímetros, 150. Quando você divide isso pelos 15 dias, você vai ter aí algo em torno de 15 milímetros, o que é pouco para essa época do ano, essa chuva diária. A gente vê claramente que ela se concentra em determinados dias e você não tem assim, um armazenamento de água no solo plausível para justificar, por enquanto, uma vazão muito grande. Claro
que isso pode mudar. A gente deve ter uma leve melhora, devemos ter sim uma leve melhora nas vazões do sul e do sudeste, mas eu acredito que nada tão expressivo a ponto de mexer muito com as vazões, né, e com a formação de ENA nas regiões sul e sudeste pelos próximos 15 dias. Continuo afirmando, né? Claro que amanhã essa visão pode mudar tudo, mas pelo menos aí até o final da primeira semana operativa do mês de novembro, nós não devemos ter tantas modificações no que a gente está vendo hoje aí das últimas 2 ou 3 semanas. E a figura da direita, né, mostra aí que no dia 27 de outubro existe a possibilidade, na verdade a partir do dia 26, a possibilidade da entrada aqui de uma onda de calor, né, de uma pequena onda de calor na região sul e sudeste, que deve trazer temperaturas de 4 a 5 graus acima do que se é esperado essa época do ano para a região aí, sul e sudeste do país, e deve ocorrer já na primeira semana operativa de novembro e fim do mês de outubro, ok? Quando olhamos agora a projeção de armazenamento aí até o dia 21, nós vemos claramente que se mantém aqui um pouco, né? Essas chuvas, elas entram na região sul, trazem chuvas para a região, e esse armazenamento aqui, ele praticamente se mantém da ordem aí, principalmente na cabeceira do Grande, na região sul, de 50% a 60% de acumulado de água no solo, mostrando que a gente não deve ter tanta diferença, principalmente aqui na bacia do Grande e na bacia do Paranaíba, né? Esses acumulados de chuvas não são tão expressivos a ponto de mexer muito, pelo menos até o dia 21, na perspectiva de armazenamento do solo nessas regiões. Então isso está se mantendo já desde quando comecei a postar essas previsões no YouTube, e provavelmente só deve começar a mudar isso lá para o final de outubro, início de novembro, pelas chuvas que estão vindo aí, mas não tão expressivamente, pode ocorrer uma mudança tão rápido e um aumento muito gradativo. Então o que a gente vê claramente é que a partir de hoje, né, dia 18, a gente deve ter aquela alta pressão se afastando mais das costas sul e sudeste, né, até pela passagem do próprio ciclone, e devemos manter aí uma chuva localizada nas regiões sul e sudeste, mas nada tão significativo até o momento, né. Após o dia 19, a formação do ciclone aí já bem definida nas costas da região sul deve facilitar o avanço aí de uma frente que deve atuar no país e deve ajudar a formar chuvas, mas por enquanto também a gente não vê uma chuva tão significativa. A partir do dia 26, eu falo, né, mostrei que existe a possibilidade de ocorrer uma forte onda de calor na região sul e sudeste, que pode interferir nas projeções de carga já para a primeira semana operativa de novembro, e a projeção de armazenamento de água no solo do IMESTRE mostra a diminuição gradativa dessa quantidade de água, pelo menos até o dia 21. Então, essas chuvas que devem se formar aí até o dia 22, dia 25, dia 26 mais ou menos, elas devem trazer uma chuva, mas não deve ser tão expressiva a ponto de mexer muito no armazenamento de água no solo na maior parte do país, ou em si na projeção de vazões e, consequentemente, de ENA. Ok? Então, muito obrigado, pessoal, pela participação de hoje. Se vocês puderem, apoiem-nos lá no Apoia-se. As contribuições podem ser feitas a partir de R$ 15, e qualquer valor acima de R$ 15 será bem aceito, e o site lá aceita esse tipo, né, de apoio aí mensal para que a gente possa continuar o projeto. Curta nossos vídeos, deixe o seu like, compartilhe os vídeos e torne-se um membro do canal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima previsão.